Pessoas com traços antissociais costumam repetir esses comportamentos sociais, apontam estudos em psicologia. É uma reportagem que traz vários estudos, né? Não existe um estudo específico determinando isso, mas é um compilado, é uma lógica, né, Cid? Primeiro é importante a gente trazer aqui situações onde vão deixar claro quais são essas atitudes, esses traços, para que não haja uma confusão, né? Porque quando a gente fala sobre traços antissociais, a gente não está falando simplesmente de uma pessoa que ela é tímida, que ela gosta de ficar mais reclusa ou que ela gosta de ficar sozinha. E geralmente no senso comum existe muita essa confusão, né. Então a gente fala de um padrão de comportamento, onde a pessoa ela tem uma dificuldade muito rígida para respeitar as regras, que ela não tem limite, né, e principalmente não respeita o limite dos outros. E aí eu trouxe aqui, né, alguns traços que as pessoas costumam ter quando a gente classifica um comportamento como antissocial, que Uhum. seria aí a questão da mentira, né, muita em seu contexto de fala sempre tem muita mentira, mesmo quando não precisa, né, quando não existe essa necessidade, esse perfil de manipulação, de manipular os outros, né, a seu favor, e não sentir uma culpa depois que acaba prejudicando alguém. A questão de desrespeitar algumas regras sociais, né, uma impulsividade. E principalmente eu quero destacar aqui, para a gente ir discutindo, essa baixa empatia, né? Eu acho essa dificuldade de acabar se colocando assim no lugar do outro. Então, alguém que age por impulso e não tem esse pensar nas suas consequências. É. E é muito observável isso nas famílias também, né? No contexto familiar, essa questão ela provoca uma tensão excessiva dentro do contexto familiar, essa questão da desconfiança, né? Crises pontuais, onde a pessoa ela arruma uma demanda para a família, então aquela família parece que ela fica empacada, né? Ela fica sempre tentando cobrir um buraco por conta dessa pessoa que ela, em vez dela somar no contexto ali para uma solução, para um bem-estar comum, ela foca sempre nas necessidades individuais e sobrecarrega todo o contexto, né? Imagina isso numa sociedade, né, Cid? E essa pessoa, né? E aí isso não surge do nada lá na vida adulta, né, são sinais aí que vão frequentemente aparecendo no momento de formação de caráter. Ele é a vida toda, mas na base da infância, os seus mediadores, né, o lar aí aonde essa pessoa está inserida, muitas vezes ela acaba moldando essa personalidade, né. Então, se é um ambiente onde existe muito essas mentiras repetidas, né, um contexto aí aonde não existe essa empatia, a tendência, né, é que características desse transtorno vão aparecer. E claro, as situações vão acontecendo e a gente vai se moldando conforme a gente vai se desenvolvendo, né. Então, É, muitas coisas dali para frente também vão interferir, mas é como se já na base da essência aí já começa a aparecer esses traços, né. E aí a sociedade ela costuma olhar muito isso só por uma indignação, né, por um olhar de: "Ah, isso é um absurdo, que tipo de pessoa que faz isso?", e nem para tentar entender esse contexto, né, que muitas vezes ele é um reflexo aí da nossa sociedade de um problema que não é individual, né, de uhum, uma cultura que acaba estimulando essa performance, né, que aí passa por cima de caráter, vale qualquer coisa para trazer esse resultado, né, isso acaba gerando uma falta de sensibilidade também. E aí, para conectar com aquele tema lá dessa falta de empatia, né, nessa falta de consideração pelo outro, que tu acaba não respeitando esses limites. é. Me lembrou de uma situação que é uma discussão constante na filosofia e na psicologia também, que é a questão de causa e efeito, né, e construção, né?
essa questão dos padrões familiares que a pessoa ela aprende quando criança, aquela pessoa que é a mais velha, ela também foi criança, ela também aprendeu padrões, e assim né, sucessivamente. Então, não tem como a gente chegar à causa raiz desse padrão, né, de maneira que a gente delimita, né, começou aqui, porque os padrões vão mudando com o tempo, eles vão sendo adaptados, mas para a nossa experiência humana, a gente não percebe essas mudanças gradativas, a gente percebe a última repetição, né? Então a gente tem a repetição do padrão através dos nossos pais, dos nossos criadores, e a partir que a gente tiver filhos, os nossos filhos vão repetir os nossos padrões. Então, não é uma questão de descobrir aonde nasceu o padrão. É importante entender, né? Para a gente também trabalhar abordagens, né, de reeducação. Mas essa responsabilidade acaba sempre caindo sobre os pais, porque os pais, né, que são responsáveis por repassar ou não esses padrões. A criança não tem como ela se autoeducar, né? Ela vai ter as predisposições genéticas dela, alguns traços de temperamento, mas a personalidade dela vai ser uma coisa construída com o ambiente. Então esses pais eles têm que fazer esse movimento de correção, né? Aí me fala assim: "Ah, mas meu pai não fez isso e agora está tudo perdido?" Não. Se você se tornou um adulto, agora a responsabilidade é sua. Não vai ficar sendo eternamente dos seus pais. É dos seus pais enquanto você é criança. Enquanto você não tem a capacidade ainda de definir o que é certo e errado. A partir do momento que você define, que você tem consciência sobre isso, a responsabilidade passa a ser sua. Né? Então não adianta aquele eterno argumento, porque meus pais, né? Isso inclusive é uma crítica a algumas abordagens, né, Cid? Que ficam focando muito na infância, como se a gente não pudesse fazer nada a respeito. Não, tudo bem, começou ali, mas e agora que você é adulto? A responsabilidade é sua. O que a gente vai fazer agora? Né? Então é um olhar de trazer para a gente nessa responsabilidade de querer mudar, de querer ser melhor, né? De tratar nossos padrões, uma questão mais de convívio, né, Cid? Porque a gente somos seres sociais, né? E isso só traz à tona aí o quanto é difícil a gente lidar com as relações, com o comportamento humano, porque para a gente entender um recorte, por exemplo, a gente tem que entender todo esse contexto à volta do sujeito, né? E isso para todas as situações. Bom, no vídeo de hoje era isso. Para acompanhar mais essa reportagem, a gente vai deixar o link da notícia aqui também. Se inscreva no canal e deixe seu comentário aqui. O que você acha, né, sobre os comportamentos antissociais? É isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, até mais.